Sabe aquele provérbio africano? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ele traz uma imagem linda, né? De comunidade, de todo mundo junto apoiando a chegada de uma nova vida. É o cenário que todo mundo sonha. Pois é. Mas e quando essa aldeia desaparece? Pior, o que acontece quando ela some bem no momento em que uma família mais precisa dela? É sobre essa fratura, essa solidão que muitas vezes é invisível, que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Para muita gente, tudo começa com um diagnóstico. Um papel, um laudo que deveria trazer respostas, mas que, ironicamente, acaba construindo muros. É o ponto de partida de um isolamento muito profundo. E essa solidão não é uma ideia abstrata. Ela acontece no dia a dia. São os amigos que, sem saber o que dizer, simplesmente se afastam. Os parentes que, por puro medo ou falta de informação, ficam distantes. Os convites para a festinha de aniversário dos colegas que, de repente, param de chegar. E, claro, os olhares tortos na rua jogando uma crise sensorial da criança como se fosse birra, falta de educação. No fim, a mãe se vê obrigada a ser a aldeia inteira, e essa sobrecarga, gente, é desumana. E olha, pode parecer que isso é um caso ou outro, mas os números mostram o exato oposto. De acordo com a ONU, existe 1 bilhão de pessoas no mundo com algum tipo de deficiência. 1 bilhão é uma parte gigantesca da população mundial que, muitas vezes, junto com suas famílias, se sente completamente invisível. Então essa não é uma questão de alguns, é uma questão de todos nós. Mas antes mesmo de qualquer luta com o mundo lá fora, existe uma batalha interna. Uma que acontece em silêncio, sabe? E que é extremamente complexa. Uma mistura de sentimentos que muita gente nem imagina. Na psicologia, tem esse conceito do filho idealizado. Pensa só, durante a gravidez, a gente monta uma pessoinha na nossa cabeça. Uma construção cheia de sonhos, de planos, de expectativas. É um processo super natural, mas que, sem a gente perceber, prepara o terreno para um choque de realidade bem doloroso lá na frente. E aí, quando o diagnóstico chega, o que se vive é o que chamam de luto simbólico. E aqui, atenção, o ponto mais importante é este. Não é luto pela criança real que está ali, sendo amada. É o luto por aquela criança da imaginação, entende? Por aquele futuro que foi desenhado e que não vai mais existir daquele jeito. É um processo de despedida de um sonho para poder abraçar a realidade com toda a força do mundo. Agora, olha que loucura como a culpa foi historicamente construída e jogada nas costas das mães. Lá nos anos 50, tinha a teoria absurda da mãe geladeira, que culpava as mães por serem frias e por isso causarem o autismo. Foi só em 64 que a coisa começou a virar, com estudos mostrando a base neurológica. A partir daí, a gente vê a força dessas mães se unindo, criando associações e brigando por direitos, o que levou a conquistas importantíssimas, como a Lei Berenice Piana. Lutar contra a culpa, no fundo, é lutar por ciência e por direitos. Bom, superada a batalha interna, ou enquanto ela ainda está acontecendo, começa a luta diária com o mundo de fora. E essa luta, muitas vezes, é travada no campo das palavras, dos palpites, dos comentários que vêm da mais pura desinformação. Cada vez que alguém solta um "isso é falta de limite" ou "você precisa ser mais firme", essa pessoa está invalidando uma luta diária. E pior, ela está, sem saber, repetindo aquela culpa antiga da mãe geladeira. Está culpando uma mãe por uma condição que é neurológica, que não tem nada a ver com má criação. É com isso que esses palpites doem tanto. Não é só um comentário infeliz, é um peso histórico. A diferença entre ajudar e machucar pode estar numa única frase. Olha só esses exemplos. Comentários como: "Nossa, mas ele nem parece autista", mesmo que a intenção seja boa, acabam apagando a identidade e a luta daquela criança. E a frase "autismo agora virou moda", essa é de uma crueldade imensa. Do outro lado, coisas simples como "estou aqui para ouvir" ou a pergunta mágica "como eu posso te ajudar hoje?" tem o poder de reconstruir pontes. Para a gente virar essa chave de vez, existe um conceito fundamental: neurodiversidade. A ideia é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Cérebros são diferentes. Ponto. Autismo, TDAH, dislexia não são erros, não são doenças para a gente consertar. São apenas parte da imensa e maravilhosa diversidade humana. Entender isso é o primeiro grande passo para uma inclusão de verdade. E falando em mudar a chave, uma mudança importante na nossa linguagem. A gente ouve muito falar em graus de autismo, leve, moderado, severo, mas esses termos estão sendo deixados de lado porque eles criam estigmas. O correto hoje é pensar em níveis de suporte.
A pergunta muda completamente, percebe? Não é mais o quão autista alguém é, mas sim de quanto suporte essa pessoa precisa para viver bem, para ter autonomia. Isso tira o foco do suposto problema e coloca na solução. Ok, a gente já entendeu o problema, a dor, a sobrecarga. A pergunta de $1 milhão agora é: como a gente pode, na prática, ser a aldeia que sumiu? Como a gente sai de uma rede de apoio frágil e constrói uma verdadeira teia de suporte? E a primeira coisa a entender é que ser apoio não é um ato heróico. Ninguém precisa vestir uma capa. O apoio de verdade é feito de pequenas coisas, atitudes práticas, consistentes. Um gesto simples, mas constante, vale muito mais do que uma grande ação isolada que nunca mais se repete. Então, vamos lá, bem prático. Primeiro, escute. Sem dar palpite, sem julgar, sem tentar resolver. Só escute. Muitas vezes é só disso que a mãe precisa. Segundo, ofereça ajuda prática. Posso passar no mercado para você? Ou quer que eu fique com ele por 1 hora para você tomar um banho com calma? Isso vale ouro. Terceiro, inclua de verdade. Se for convidar para uma festa, pergunte antes se tem algo que pode fazer para deixar a criança mais confortável. E quarto, que talvez seja o que mais muda o jogo a longo prazo, eduque-se e eduque os outros ao seu redor. Ensine as crianças sobre respeito às diferenças. Acolhimento é algo que a gente aprende e ensina. E para ilustrar essa ideia de apoio, a ativista Amabile Mate traz uma metáfora que é, nossa, perfeita. Uma rede de pesca, se um fio arrebenta, ela pode se desfazer. Já uma teia de aranha, mesmo que um fio se rompa, a estrutura toda continua firme, conectada. É disso que a gente precisa, ser teia. Então, no final, a grande sacada é esta: apoiar uma família atípica não é um ato de caridade, não é um favor, é um projeto coletivo. Quando a gente constrói uma sociedade que acolhe a diversidade, que oferece suporte de verdade, que educa para a empatia, a gente não está melhorando o mundo só para aquela família, não. A gente está melhorando o mundo para todo mundo. E para a gente fechar, fica essa frase da Lau Patron, que resume tudo. Inclusão não é um favor, é um processo de melhora do mundo para todos. É um upgrade no nosso sistema para ele ficar mais justo, mais inteligente e simplesmente melhor. A pergunta que fica para cada um de nós é: qual fio dessa teia a gente pode começar a tecer hoje?